Usem potes. Eu uso um pote de 500 gramas, pessoal. Pode ser de plástico. Mas se você usar o de plástico, aqueles de conserva, não use aquelas tampas de metal não, porque pode contaminar o seu pré-fermento. Usa uma tampa de plástico também. E se não tiver a tampa, não tem problema. Coloque aqui um papel toalha, um paninho leve e cubra o seu fermento com um papel toalha. Vai dar certo também. Não use aquela tampa, porque realmente ela pode contaminar o seu pré-fermento, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, no pote. Deixa eu puxar para trás para vocês verem. Eu vou tirar daqui e passo pro pote. Desativa os comentários ali para mim, Luciano. Por que eu tenho que passar pro pote? Como eu estava explicando para vocês antes. Porque dentro do pote eu consigo ver, tá? A movimentação, porque ele vai crescer aqui dentro. À medida que a fermentação acontecer, porque aqui vai ter fermentação, vai ter atividade. Esse nível aqui, ó, eu tô aqui embaixo, né? O meu pré-fermento. Ele vai começar a crescer dentro do pote. Então eu preciso de um pote alto e de um pote que caiba, tá? O meu fermento dentro. Se você usar um pote muito pequeno, pode ser que esburre, tá? E eu tô com o meu esburrando ali nesse momento. O meu fermento está esburrando. Tirei da geladeira. Esburrando. Tá esburrando. Esburrar, eu falo essa palavra, é transbordar. Outro dia eu falei essa palavra aqui e me perguntaram o que era. Eu sou capixaba e tem essas coisas. Sempre marque a altura que está o seu pré-fermento. Isso daí para vocês justamente saber qual foi a atividade que aconteceu aqui dentro, tá? Essa aqui é a minha marca inicial. Se ele cresceu um pouquinho, se ele dobrou de volume, vai lá e faz outra marca. E marque o horário que isso aconteceu, para você acompanhar tudo que estiver acontecendo dentro do seu pote. E marque lá no seu pote que hoje é o primeiro dia. Por quê, gente? Para gente não esquecer. Eu esqueço, tá? Você vai ficar trabalhando com este pré-fermento aqui por 10 dias. E você pode se esquecer no dia que você está. E isso aí complica você, tá? Então, olha, tá iniciado o seu pré-fermento. Por que eu falo pré-fermento? Porque aqui ainda é uma mistura de farinha e água. Não aconteceu nada aqui dentro ainda, tá? Para acontecer qualquer coisa aqui dentro, eu vou ter que esperar. É o tempo e as bactérias e leveduras que tinha na farinha começar a agir e se multiplicar aqui dentro. Nesse meio, eu dei um meio aqui, um alimento bom para elas. Eu coloquei água nessa farinha e isso vai fazer com que ela se multiplique aqui dentro, tá? Você vai cobrir, não é para rosquear, não é para rosquear, é só para cobrir. Porque se você rosquear, você vai impedir a troca gasosa aqui entre o ar daqui de dentro e o ar exterior. Isso é importante que aconteça, tá? Então só cubra assim, porque assim acontece a troca. E coloque dentro de um local abrigado, tá? Se estiver frio na sua cidade, coloque dentro do forno do micro-ondas ou do forno a gás com a luz acesa. Se estiver calor, coloque num localzinho mais fresco, tá? Ventilado. Não coloque em local quente. E se estiver muito quente na sua cidade, essa água que você usou aqui pode ser uma água geladinha, uma água fresca, tá? E se estiver muito frio, essa água pode ser morninha. A água morna, ela está entre 30 graus, não mais que isso. Não coloque acima de 36 graus. As leveduras e bactérias não gostam de temperatura maior que 30 graus também não. Você vai colocar uma água que vai estar entre 22 e 30 graus, se você amornar. É aquela que você coloca no dedo, você consegue ficar ali uns 2 minutinhos sem sentir desconforto nessa água, tá? Se você não vai sentir desconforto, as suas leveduras e bactérias prováveis que estão aqui dentro também não irão sentir, tá? Então está aqui o primeiro dia. O que é que você vai fazer amanhã? Eu vou dar todos os dias para você hoje, pessoal. Anota aí, tá? Anota no seu caderninho. Amanhã
no mesmo horário. Agora são que horas? 20h36. Eu vou anotar no pote também o horário. Por que é importante anotar no pote o horário? 20h36. 20h30. Hora. Por quê? Porque amanhã, se você começou junto comigo, você vai amanhã alimentar nesse mesmo horário, tá? E se você começar amanhã cedo, começou 7 horas da manhã, todos os dias 7 horas da manhã, você vai alimentar, você vai dar comida para a sua colônia, né? Os seus micro-organismos, os seus bichinhos que estão aqui dentro. Você está criando um fermento. Fermento é ser vivo. Da onde sai esse ser vivo? Daqui, do meio ambiente, das farinhas que você está utilizando. E eu quero selecionar a maior quantidade que eu conseguir, porque eu quero um fermento forte para poder levedar, ter força para fermentar meu pão, tá? Então eu faço isso durante 10 dias. Amanhã, no mesmo horário, seja qual for o seu horário que você for começar aí, no outro dia, você vai tirar 50 gramas daqui de dentro. No segundo dia, pessoal, tira 50 gramas daqui de dentro. O resto que ficar aqui dentro, joga fora. É o seu descarte. Isso é importante. Joga fora o que ficar aqui dentro, pessoal, tá? Com essas 50 gramas, você vai colocar 25 gramas de farinha integral e 25 gramas de farinha branca, mais 50 gramas de água. Você vai fazer outra misturinha lá em cima da sua balança. Vai pegar outro pote limpo e vai colocar dentro desse pote limpo. E anota, segundo dia, coloca aqui embaixo o horário que você fez, tá? Sempre no mesmo horário. E vai anotando tudo que acontece no seu pote. Se você alimentou, por exemplo, 7 horas da manhã e 10 horas da manhã ele subiu, ele tá aqui, ele dobrou de volume, marca com a sua caneta e escreve 10 horas da manhã e faça um caderninho para ele, um diário, para você saber o que está acontecendo dentro do seu pote e para você conhecer o seu fermento. Essa movimentação aqui, essa quantidade de horas que ele gasta para dobrar dentro do seu pote, vai ser a quantidade de horas que você vai ter que fazer, que alimentar o seu fermento antes de fazer o seu pão, tá? É um tempo que você tem para alimentar o seu fermento. Sempre, depois do fermento pronto, a gente tem que alimentar. Ele tem que deixar ele forte para fazer novamente o seu pão. Por quê? Porque à medida que as horas passam, o seu fermento vai perdendo força, vai perdendo o alimento que tem aqui dentro. Então ele fica fraco, então você tem que dar comida para ele. Tá? Então no segundo dia, você vai tirar 50 gramas daqui de dentro, tá? E vai fazer em outro pote, tá? Vai fazer num potinho. Eu botei 50 gramas aqui dentro, vou colocar 50 gramas de água e vou colocar 25 de farinha branca e 25 de farinha integral. Misturou tudo, mistura bem e coloca num pote limpo, tá? E vai fazer o quê? Esperar mais um dia, 24 horas. E vai repetir o mesmo processo. Você vai repetir o mesmo processo até o 7º dia. Do segundo até o 7º, faz tudo igual. Repete. No 8º dia, você vai mudar a proporção. No 8º dia, teoricamente, o seu fermento está pronto. Tá, pessoal? E não se desespere com nada do que acontecer dentro do seu pote. Vai acontecer várias coisas aqui dentro. Isso amanhã vai amanhecer fedorento, fedido. Você vai falar, estragou, perdeu, vou jogar fora. Não jogue fora. Faça o seu processo. Confia nele que ele vai dar certo. No segundo dia, ele vai dar água. No segundo ou no terceiro dia, você fala, ai meu Deus, perdi, morreu tudo. Não, não morreu. Continue o seu processo, não pare. Não importa o que aconteça aqui dentro, continue o seu processo. Então você vai repetir, do segundo ao 7º dia, igual. 50 gramas de isca, 50 gramas de água, 25 gramas de farinha branca, 25 gramas de farinha integral. Mexe tudo, coloca num potinho limpo. Então, do segundo ao 7º dia faz isso. No 8º dia, muda. No 8º dia você vai fazer o quê? Você só vai pegar agora
dentro do seu pote do 7º dia, você vai tirar 20 gramas do que tem no seu pote. Bem pouquinho mesmo. Por quê? Porque agora eu já tenho um fermento pronto, eu quero saber se ele está forte, se ele vai ter força suficiente, eu quero confirmar o meu fermento, se está dando certinho e se ele está dobrando de volume em poucas horas, tá? Então eu vou tirar apenas 20 gramas do pote do 7º dia, vou acrescentar 40 gramas de água e 60 gramas de farinha, 30 de farinha branca, 30 de farinha integral. Viram que mudou? Tá? Então eu vou pegar 20 gramas de isca, vou diminuir a quantidade de água, que eu estava colocando 40, agora eu vou colocar apenas, eu estava colocando 50 e vou colocar agora apenas 40. Eu diminuí a água e aumentei a farinha. Para quê? Para dar força para essas leveduras. Eu vou colocar 30 gramas de farinha branca e 30 gramas de farinha integral. Eu aumentei um pouquinho a minha farinha. Eu passei de 50 para 60. Isso no 8º dia. No 9º dia vai mudar novamente. Por quê? Eu vou manter essas medidas. Eu vou tirar do pote do 8º dia 20 gramas do meu pré-fermento, vou acrescentar 40 gramas de água e vou colocar 60 gramas só de farinha branca. No 9º dia, eu tiro a farinha integral e só vou deixar a farinha branca. E por quê? Porque farinha integral deixa os fermentos ácidos, com gosto azedo, com aquele amargo que vocês falam, né? Fermentos feitos com base só em farinha integral normalmente são fermentos mais ácidos, tá? Então, como a gente, se você quiser um fermento um pouquinho mais ácido, então você continue com a sua farinha integral sem problema nenhum. Normalmente nós não gostamos. Então, quem não gosta, no 9º dia, elimina a farinha integral. Só vai colocar farinha branca, 60 gramas de farinha branca. Gente, nesse dia, tecnicamente, o seu fermento está pronto, tá? E no 10º dia, você repete o que você fez no 9º dia. O seu fermento tem que estar cheiroso, com cheiro de fermento. Ele tem que estar com muitas bolhas. Ele tem que estar formando uma teia esponjosa. Eu vou mostrar o meu para vocês. Tá? O meu tá mais líquido hoje, porque eu guardo ele mais líquido assim mesmo, tá? E é um super pote, ó. Como ele já está sem alimentar, já tem um dia, ele está um pouquinho mais líquido. Tá dando pra ver? Mas é um cheiro. O meu tem cheiro de mel. Olha que maravilha. Tá vendo? Uhum. Cheiro de mel. Tá. Um cheirinho aqui delicioso. Então ele vai ter esse cheiro mais adocicado, tá? E dependendo da sua farinha que você usa, esses cheiros podem ser um pouco diferentes, tá? Mas o meu tem esse cheirinho de mel. Então ele vai ter muitas bolhas, é um fermento que vai formar uma teia esponjosa, embora que esse meu não esteja, na verdade, pessoal... Olha, esborrou. Esse aqui... É outro papel? Esse aqui esborrou. Esse é o meu fermento, que eu alimentei hoje. É porque ele transbordou, olha, tá vendo? Ele forma uma teia esponjosa, tá vendo? Isso é teia esponjosa, ó. Ele tá tão forte esse daqui, que ele transbordou. Deixa eu mostrar pra ele, pra vocês. Esse aqui eu alimentei hoje. Que lindo. Aquele lá, eu alimentei ele já tem, acho que é 2 dias. Esse é de hoje. Esse tá vendo a diferença? Esse é o meu fermento Espírito Santo. Ele é bolhudo, tá vendo quantas bolhas? Tá vendo como ele forma uma teia? É uma rede esponjosa, tá? O meu é molinho assim porque eu faço ele mais hidratado,
eu uso um fermento hidratado. Não sei se dá para vocês verem que ele forma, ó, quando eu puxo tem bolhas. Tem pessoas que fazem um fermento menos hidratado, um pouco mais sem água. Ele puxa daqui de dentro, o fermento vem todo. O meu não. Por quê? Porque eu quero o meu fermento mais hidratado, tá, pessoal? Eu trabalho com fermento mais hidratado. Por quê? Porque os meus pães não são sovados na batedeira e nem sova, eu só faço dobras. Isso ajuda a misturar o fermento na minha massa e a hidratar um pouco mais a minha massa também. Então, para mim, esse fermento hidratado é na proporção 1:2:2. Eu uso uma porção do meu fermento para 2 porções de água e 2 porções de farinha, tá? É um fermento um pouco mais hidratado, né? Então, pessoal, no 10º dia, o seu fermento tem que estar mais ou menos parecido com esse fermento meu. Cheiroso, um cheiro bom de fermento, formando muitas bolhas e uma rede ou teia esponjosa. Isso e dobrando em poucas horas. O meu fermento dobra em 3 ou 4 horas. Isso depende da temperatura. Fermentos normalmente gostam de temperaturas entre 22 e 30 graus. É a temperatura ótima para as leveduras e bactérias que estão aqui dentro se multiplicarem, tá? Elas se multiplicam, elas se dividem. Uma dá 2, 2 dá 4, é multiplicação geométrica. E vai embora. E quanto mais elas se multiplicarem, melhor vai ficar o seu fermento. E para isso você tem que alimentar, tá? Então, quando o seu fermento estiver pronto, você pode guardar na geladeira. Mas não pode esquecer na geladeira sem... Ah, tá pronto. Amanhã, sábado, domingo, eu vou fazer o pão e pego da geladeira e fazer pão. Não, não é assim que funciona. Você tem que agora manter o seu fermento vivo. Como é que você mantém o fermento vivo? Alimentando no mínimo de 3 em 3 dias. Se você alimentar de 3 em 3 dias, seu fermento vai ficar forte. E quando você quiser fazer pão, é só tirar ele da geladeira e alimentar. E como alimenta para fazer o pão? Normalmente eu uso 100 gramas de fermento para fazer pão. Então eu vou tirar. Esse aqui é o que eu guardo na geladeira, é o meu fermento mãe. Eu quero fazer pão amanhã cedo. Aí eu vou pegar daqui, ó, 30 gramas lá na balancinha. Eu tiro 30 graminhas desse. Vou colocar 60 gramas de água e 60 gramas de farinha de trigo. Por que isso? Porque eu estou alimentando o meu fermento para fazer pão. Vou fortalecer, tá? Então eu peguei 30 gramas, coloquei 60 gramas de água, 60 gramas de farinha. Eu fiquei com 150 gramas. Tá? E o que sobra aqui, porque se eu tirei 30 gramas, vai sobrar fermento aqui dentro. Esse aqui vai ser meu descarte. Esse descarte agora eu não jogo fora. Eu vou fazer bolo, eu vou fazer panqueca, tá? Vai fazer outras receitas, grissines, que são aqueles biscoitinhos maravilhosos. Vai guardar em outro pote. Você vai ter 2 potes na sua geladeira. O fermento mãe e o seu descarte. Sempre que você fizer isso, que for fazer pão, vai ter descarte. Guarde para fazer outras. Junte tudo num pote só, tá? Quando você tiver lá os 200 gramas, faça um bolo. Use num período de 1 semana, no máximo 10 dias, o seu descarte. Não deixe passar disso que ele pode ficar velho, tá? Então, ó, das 30 gramas que você tirou daqui para fazer o pão, você vai colocar 60 gramas de água, 60 gramas de fermento. No final vai ficar com 150 gramas. Desses 150 gramas, 100 você tira para fazer o pão. E o que sobrar é o quê? É o seu novo fermento mãe. Vocês entenderam isso? Como é? Você vai estar sempre com o fermento renovado, ativo, pronto para fazer pão com ele, pessoal.
Tá? Por isso que você não pode esquecer na geladeira. Se você esquecer na geladeira sem alimentar, ele vai ficar fraco. As leveduras e bactérias vão ficar com fome. Quando você pega um fermento, ele está com cheiro já azedo, formou água, está escuro, é porque ele está com fome. Você não deu comida para ele, o que deveria dar. Tem que dar comida sempre, para ele ficar sempre bonito, sempre branquinho, sempre com bolhas. Tá? Um fermento forte e ativo, mesmo na geladeira, ele tem que ficar forte e ativo. Você não pode deixar ele ficar fraco. Tá? Então a sequência é essa. Fermento pronto, pode guardar na geladeira, não precisa alimentar todos os dias, mas alimente de 3 em 3 dias. Tá? Quer fazer o pão? Aí você vai fazer o quê? Tira 30 gramas, coloca 60 gramas de água, 60 gramas de farinha. Mexe bem e deixa ele crescer. Não vai usar na hora que alimentou, não pode. Você vai usar depois que ele dobrou de volume. O fermento ele tem que crescer dentro do seu pote, ele tem que fermentar, ele tem que dobrar as leveduras e bactérias que tem dentro do seu pote. Tá? Ele vai aumentar essa colônia, vai se reproduzir. A colônia que tem aqui, ela é viva, ela se reproduz. Então, ela dobra de volume. Quando ela dobrar de volume, faça seu pão. Isso demora, numa referência de tempo, entre 3 até 7 horas. Isso é um fermento que está forte, que você pode fazer seu pão. Se demorar mais que isso, mais de 7 horas, fortaleça o seu fermento. Volta lá para o 10º dia, quando você tinha farinha branca e farinha integral, e realimente ele novamente com farinha integral. Por quê? Para fortalecer seu fermento. Você vai dar mais força para ele, se seu fermento estiver fraco. E faça várias alimentações para ele voltar a ficar forte, tá, pessoal? Para você fazer seu pão. Não faça pão se o seu fermento estiver fraco. Não faça pão se o seu fermento não dobrou nesse tempo de referência de 3 a 7 horas. O seu pão não vai crescer, não vai fermentar, vai ficar duro, vai ficar parecendo um tijolo ou uma pedra. Tá? Então, é assim, você tem que cuidar dos seus fermentos. Fermento forte, pão bonito. É assim. Então, pessoal, eu acho que eu já falei demais, vou falar do meu curso, tem que vender o peixe. Fiz um curso maravilhoso para vocês de panetone, tá? Pedidos. Esse aqui é meu panetone artesanal, 100% fermento natural, tá? Esse panetone, ele é uma receita exclusiva, é uma receita minha. Por que que é uma receita exclusiva? Pessoal, quando eu comecei a fazer os pães de fermentação natural, tinham muitas receitas. E para chegar no meu método, as minhas receitas, a maioria das minhas receitas, elas são ou exclusivas ou adaptadas para usar o meu fermento, que é um fermento mais hidratado, e dentro do meu método, onde eu não uso só VAR e nem a batedeira. Tá? A gente tem que mudar o equilíbrio, mudar as quantidades dos ingredientes, do trigo, da água, da gordura, do açúcar, né? Por quê? Porque é uma maneira nova de fazer pães, que vocês estão acostumados a fazer um pão, que você tem aquela massa mais dura, que você sova na mão, né? Então, no meu método, não. É um método onde eu só uso dobras para atingir o máximo de desenvolvimento da rede glutínica do pão, né? Desenvolver essa rede de glútens e fazer o ponto de véu apenas usando as dobras. E a gente faz isso em todos os pães, pão rústico, pão italiano, pão Petrópolis, nos nossos panetones também. Mas nós temos receitas adaptadas para este método, tá? Por exemplo, no meu panetone eu uso um mix de gordura. Por que que eu uso um mix de gordura? Porque meu panetone não é sovado na batedeira. E eu quero um panetone que dure mais tempo, que seja mais úmido, né? Que
A massa, ela se desfia, tem uma textura bacana, bonita e tenha muito sabor. A diferença de um panetone de fermentação natural para um panetone comprado, além da textura, é o sabor. Eu conheço várias pessoas que não gostam de panetone, até comerem o meu panetone. Uma certa vez eu dei uma vizinha minha um panetone de presente. Ah, Lenice, eu não gosto, não como panetone. Não, mas por quê? Ah, não gosto de panetone. Aí ela comeu, experimentou o meu panetone. Ela falou assim, Lenice, eu não sabia o que era panetone. Esse panetone é simplesmente maravilhoso, né? Por quê? Porque é feito, gente, 100% com fermentação natural. O fermento natural é essa maravilha que vocês vão fazer aí dentro da casa de vocês, além de dar todas as qualidades nutricionais e que eu estava falando antes de cair o som, né, pessoal? Que não dá azia, ele não dá dor de cabeça, ele não dá inchaço, estufamento, inflamações estomacais, né? Ele tem os lactobacilos que ajudam na absorção dos nutrientes, né? Pelo nosso trato digestivo, né? Além disso tudo, esses lactobacilos agregam uma qualidade, uma complexidade de sabor que é inigualável nos panetones. Os panetones de fermentação natural são os melhores. Não tem nível de comparação. Você compra um panetone, mesmo os mais famosinhos, que são bem caros, por sinal, tá? Um panetone desse você pode vender por 60, 70, né? No mínimo, um panetone de 500 gramas vai vender por 60 reais, porque ele é um panetone muito especial. O sabor desse panetone não vai achar em supermercado e nem nessas lojas especializadas, nem esses famosinhos. Eles vão ter gosto, sinto muito, mas eles têm gosto de remédio. É por isso que a minha amiga falava. Ela falou assim, Lenice, eu não gosto de panetone. Não vai gostar, porque tem gosto de remédio. Esse não. Os panetones de fermentação natural são maravilhosos. Um sabor inigualável. É muito saboroso e carregam, além do sabor, toda essa qualidade nutricional que é dada pelos lactobacilos. São esses lactobacilos que, além de permitir essa complexidade de sabores, são eles que aumentam o sabor durante a longa fermentação. A gente faz longa fermentação na geladeira. Quando você deixa um pão fermentar por longas horas, esses lactobacilos que agem na temperatura baixa, muito devagar, e vão quebrando essa cadeia do glúten em cadeias menores, e isso vai agregando sabor ao seu panetone. Um sabor que é inigualável. Quem come panetone de fermentação natural não vai querer mais comer panetone comprado em padaria, em farmácia, gente, em lojas especializadas, porque o sabor é muito diferente. Nós não temos aditivos químicos, né? Não tem melhorador de farinhas. Farinhas são essas farinhas que a gente compra e são farinhas que não tem aditivo nenhum. São diferentes de farinhas usadas pela indústria e pelas grandes padarias, pelas grandes redes, né, que usam blends de farinha e na maioria delas contém aditivos e melhoradores. Esses aditivos e melhoradores vão deixar o pão ou o panetone mais úmido, vão aguentar mais tempo na prateleira, né? Um pão desse na prateleira, os nossos panetones artesanais, sem nenhum aditivo químico, eles aguentam uma semana, né, na prateleira ou dentro da sua casa, mas você pode congelar, você pode pôr na geladeira e aumentar essa durabilidade dele, mas em temperatura ambiente normalmente ele fica uma semana, né? E os panetones comprados, eles aguentam quantos dias na prateleira do supermercado? Vários dias, né? Por quê? Porque são industrializados e eles apresentam aditivos químicos que aumentam essa shelf life, né, que é o tempo de vida desses produtos, né, de prateleira. Aumenta o tempo de prateleira. Eu digo que não são pães de verdade, são pães de mentira. Por que são pães de mentira? Porque tem produtos químicos.
né, pessoal? Então, os panetones de fermentação natural, eles têm sabor único, né? E por que chama panetone e da onde veio o panetone? Eu não contei nem a história, né? Eu falo tanto, não contei a história do panetone, tem gente que não conhece. O panetone é da Itália, foi feito lá no ano 900, né? Um padeiro, ele errou uma receita de um pão. A história é essa, né? Era véspera de Natal, ele estava lá envolvido com as suas fornadas natalinas. Mas o patrão pediu que ele fizesse uma torta para ele. E ele se esqueceu dessa tal de torta, né? Em cima da hora, quando ele lembrou, ele falou: meu Deus, eu preciso fazer a torta do meu patrão. Aí o que ele fez? Pegou uma massa de um pão que já estava descansando na bancada há algum tempo, lógico, de fermentação natural, pessoal, e é assim até hoje na Itália. Os panetones tradicionais italianos são feitos única e exclusivamente com fermento natural, tá? Inclusive, já é até lei, os panetones tradicionais, eles têm uma fórmula, né, os italianos, que só pode usar tais ingredientes em tais proporções e com fermento natural, tá? Então, esse padeiro, ele pegou aquela massa que estava lá descansando há algum tempo e colocou uvas, passas e frutas cristalizadas. Colocou uvas e frutas no meio daquela massa e colocou para assar e deu lá pro seu chefe. O chefe amou, né? E aquela era uma receita nova, né? No ano 900, né? Imagina. Em Milão, na Itália, isso aconteceu. E aí o patrão adorou aquele pão, e quem fez esse pão e tal foi o Tony. Quem fez aquele pão era o padeiro Tony. Aí era o pão do Tony. O pão do Tony virou panetone. E é essa história, né? E aí surgiu o panetone. Era o pão do Tony, tá? Essa é a história do panetone. E veio para o Brasil essa receita maravilhosa do Tony. E aqui a gente abrasileirou um pouquinho, né? Porque os panetones tradicionais com frutas e uvas passas. Mas no Brasil hoje a gente já tem recheios variados, muitos recheios. Inclusive hoje na Itália também já usam vários tipos de recheios também. Mas no Brasil a gente coloca vários tipos de recheio. Tem o chocotone, tem o panetone trufado, né? E no meu curso eu ensino todos esses. Inclusive o panetone salgado também, né? Que são vários tipos de recheio. Você pode colocar linguiça, bacon, fica maravilhoso. Realmente é um espetáculo. Eu costumo dizer que se o panetone doce é o rei do Natal, o panetone salgado é o príncipe, né? Porque eles são maravilhosos e abrilhantam muito a nossa festa de Natal. Não pode faltar no Natal de ninguém. E quem quer vender é uma maravilha, está na época, né, de preparar, fazer os preparativos e aprender, tá, pessoal? Então, no meu curso, vamos colocar aqui para vocês verem o que tem no meu curso de panetone, o conteúdo, tá? Para vocês aí na telinha, tá dando para ver? Eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês verem, tá? O que tem no meu curso de panetone, ó? É uma receita exclusiva. Todas elas são receitas exclusivas, pessoal. São receitas minhas, tá? Tem o panetone Espírito Santo, que é uma exclusividade. É um panetone maravilhoso. Esses panetones todos já foram várias vezes testados. Muitas pessoas já fizeram. E já, inclusive, venderam e ganharam muito dinheiro no Natal passado com os meus panetones, tá? Então, é tudo em videoaulas. Tem a videoaula do panetone Espírito Santo, do panetone tradicional, o chocotone maravilhoso, o panetone salgado e ainda tem a receita da Colomba Pascal e do bolo da fortuna. O bolo da fortuna é um bolo tradicional de passagem de ano, tá? Ele é um bolo feito no primeiro dia do ano, o bolo da fortuna, que foi feito pelo padre Capuchino, que tem outra história bacana também, o bolo da fortuna. O padre Capuchino, ele fazia o bolo, tá?
e ele distribuía para 3 pessoas. Quem receber, distribuiu o bolo e também o fermento, porque ele queria espalhar o fermento natural, né? Naquela época tudo era feito com fermento. Então ele dava para 3 pessoas, ele presenteava o bolo e também o fermento. Cada pessoa que recebia também se incumbia de fazer o pão e continuar o fermento e dar de presente para mais 3 pessoas. Então, quem recebia esse presente era afortunado e teria mais sorte. Iria iniciar o ano com mais sorte, com mais fortuna. Por isso é chamado bolo da fortuna, tá, pessoal? E nesse curso nós temos vários e-books. Tem todos os e-books com as receitas, todas elas. Nós temos e-books de recheios e coberturas. Nós temos a exclusividade rabanada de panetone, que é sensacional, uma explosão de sabor, gente. Várias embalagens, ideias de embalagens para você presentear o seu panetone e um e-book de como conservar o seu panetone, pessoal. Então é isso que nós temos no curso do panetone. Esse curso, ele tá... Vou tirar? Tirei. Eu vou ativar os comentários para vocês poderem ir perguntando aí, quem tiver dúvida. O curso também é na plataforma do Hotmart, como o meu primeiro curso também está lá, tá, pessoal? O link está na bio. Já estamos em venda, já vendemos, já começamos a vender. Este é um pré-lançamento, são poucas vagas de pré-lançamento e normalmente no pré-lançamento a gente faz um super desconto, tá? Eu fiz esse pré-lançamento só para quem está nos meus grupos, quem está no meu Instagram, só para vocês. É um pré-lançamento especial para quem está comigo desde o início. Vai com 50% de desconto no pré-lançamento. E por isso que a gente fala que são poucas vagas por conta disso, pessoal. Corre lá, o link já está na bio e vocês já podem acessar para fazer a compra desse novo curso que eu estou lançando aqui juntinho com vocês hoje. Tá ok, pessoal? Você já falou o preço? Falou, né? O preço... vamos falar o preço, olha aí. Não falei o preço. Ele está saindo hoje por... 12 de 26 e 10. 12, nem sei o preço, tá? 12 de 26 no cartão de crédito. E 10, né? 12, 26 e 10. 12, de crédito. Ele sai em 12 parcelas de 26 e 10 no cartão de crédito. Ou à vista no boleto, porque no boleto a Hotmart não divide, é 267 no boleto, pessoal. Ou no cartão. Ou no cartão. No cartão você pode dividir quantas vezes você quiser. Mas é um super desconto, uma oportunidade única para você fazer seus belos panetones. E se você for das minhas, que eu sei que eu tenho certeza que com 10 dias você faz o fermento. Eu esqueci, dentro do curso tem os vídeos, são 10 vídeos para você aprender a fazer o fermento também, pessoal. É como se fosse 2 cursos dentro de um, tá? Então, Pix dá problema lá no Hotmart. Então, lá no curso, você tem os 10 vídeos ensinando também como faz o fermento, tá? Então, quem não sabe fazer o fermento, não se preocupe. Lá no curso vai ter ensinando os 10 vídeos, tá? E se você for das minhas, você em 10 dias aprende a fazer o fermento e no 11º dia já faz um pão e se quiser já faz um panetone para ir testando, tá, pessoal? Isso daí. Não é Pix, é só cartão, porque é pela plataforma, né? Probleminhas no Pix. A plataforma Hotmart, ela só aceita cartões. São vários tipos de cartões, tá, pessoal? E você pode comprar até com 2 cartões diferentes também. Você pode dividir com 2 tipos de cartão, não tem problema nenhum, que vai dar certo. E é super intuitivo na plataforma. Quando você entra lá, você já coloca seu nome, seu melhor e-mail, faz a sua senha. A senha vai ser a sua chave para você entrar dentro da sua escola. Ela vai ser a sua escola online. Você pode acessar a qualquer hora do seu dia, qualquer dia, feriado, de noite, de manhã, enfim. Você escolhe o melhor horário dentro da sua rotina para fazer o seu curso.
tá? Você que escolhe os horários para fazer o curso, tá, pessoal? O melhor horário é seu. Não importa, né? Você pode acessar do seu celular, pode acessar do seu notebook, do seu computador, onde você estiver na hora que você quiser. O horário é você que escolhe dentro da sua... Não tem dia para começar e não tem dia para acabar. Você escolhe a melhor forma de você acessar o seu curso dentro da plataforma. A plataforma Hotmart é a maior escola online do Brasil. É super segura e te dá suporte quando você precisa, tá? E a minha equipe também te dá suporte. Às vezes você tem um probleminha para acessar, a nossa equipe está sempre a postos para ajudar. O link está na bio, tá? Na bio é na minha página inicial aí do Instagram, pessoal, onde tem aquela minha fotinha lá, vai ter um linkzinho, você clica e já vai para a página de vendas, tá? Sabe o que é bio? Bio é o meu perfil no Instagram, onde tem aquela fotinha pequena minha lá, né? Tem umas letrinhas. Tem as letrinhas miúdas, azuis, ali é a bio do Instagram. Ou nos grupos, vou colocar nos grupos. A Luciene vai colocar o link em todos, aliás, acho que já tem em todos os grupos, porque eu abri a pré-venda ontem, né? De ontem que eu abri. Mas vou colocar de novo. Ela vai colocar para todo mundo poder acessar. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, olha, o curso do Panetone é super completo, é uma super promoção, um super desconto, uma super oportunidade para vocês agora que está chegando o Natal, para vocês fazerem o panetone de vocês maravilhoso, artesanal, muito saboroso, muito nutritivo, né? Que não tem aquele gosto de remédio horroroso que são os panetones comprados. Às vezes eles colocam tantos recheios, enche tanto de recheio. Eu, para falar a verdade, eu gosto do panetone com mais massa, sabe? Com menos recheio, porque eu gosto da massa do panetone, que é maravilhosa. Então, às vezes a gente compra alguns panetones por aí que coloca tanto recheio lá dentro que você não sente a massa, né? É só recheio, né? E o pão mesmo, que o panetone é um pão, mas é um pão que leva mais gordura, que leva mais ovos, né? E ele leva, esse panetone não tem nada artificial, ele tem uma essência caseira, feita com mel, feita com limão, com laranja, com canela, com cravo. Gente, é um espetáculo. Quando eu falo que é uma explosão de sabor, ele verdadeiramente é uma explosão de sabor. Essa essência caseira, ela é maravilhosa, ela é super fácil de fazer. Em 2 minutinhos você faz, você pode fazer uma quantidade um pouquinho maior, guardar na geladeira e sempre que você for fazer seu panetone, sua essência está lá. Ela é um xaropinho caseiro. Eu não gosto da textura mais xarope, não. Eu deixo ela um pouquinho mais líquida. Eu desligo o fogo dela um pouquinho antes para ela ficar um pouco mais líquida e ficar mais fácil para adicionar na massa. Mas é um espetáculo e lá no curso tem a receitinha para vocês fazerem esse xarope maravilhoso, essa essência caseira, tá? Ela leva canela, cravo, suco de laranja, suco de limão e raspa de limão e de laranja. É coisa maravilhosa. Quem quiser pode adicionar uma bebida, um rum, uma dose de rum. Eu não uso porque eu acho que não precisa. Ele já fica tão saboroso, tão macio, que não há necessidade de colocar. Eu nunca uso, tá, pessoal? Então é isso. Eu acho que a gente já pode encerrar a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Hoje teve novidades, né? Que a gente ensinou como fazer a hidratação de uma farinha, para vocês conhecerem quanto de água
que ela aguenta. Essa informação é riquíssima, é uma informação que vocês vão utilizar muito, tenho certeza, para vocês não errarem mais na hora que vocês estiverem fazendo o pão. E quando estiverem usando o meu método, né? Porque é um método que usa um pouco mais de hidratação, mas a gente tem que saber a medida exata da água para não perder o ponto e aquela massa não ficar molenga, que eu não consigo manusear e manipular, né? Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês, é sempre muito bom estar aqui com vocês, é maravilhoso. Eu amo fazer os pães de fermentação natural. Quem me acompanha sabe disso, né? Já tem algum tempo, né? As minhas primeiras alunas, as minhas alunas do Facebook, né? Inclusive agradecer a presença de todos aqui comigo, sempre juntinho com a gente, e vocês são pessoas especiais que moram no meu coração. Muito obrigada por tudo, fiquem com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. Os meus comentários deram uma paradinha. Parou? Aqui não. O meu estava meio paradinho. Eu não estava vendo os comentários de vocês, pessoal. Se alguém quiser fazer... Boa noite, bom final de semana. Se alguém quiser... Olha, a Mônica está falando que a pia da colega entupiu. Gente, sempre que vocês forem fazer isso, inclusive o descarte coloca nas plantinhas, não joga fora não. Dilui bastante com água, tá? Ou você pode jogar bastante água ali dentro. Eu faço isso há muitos anos e nunca aconteceu. É só diluir antes de descartar, tá, pessoal? Quando o pão não cresce, é porque o seu fermento está fraco, tenho certeza disso. Tem que alimentar, tem que deixar dobrar de volume e ele vai dar um belo salto de forno, tá? Quando eu faço pães, geralmente de fermentos novos, o fermento no 11º dia ele já dá um belo pão, um belo salto de forno e fica muito saboroso. É só saber trabalhar e alimentar direitinho. Não deixe seu fermento sem alimentar esquecido na geladeira, que ele vai ficar fraco. Mais o que, pessoal? Vamos encerrar. Ok. Então boa noite, isso. pessoal. Boa noite. A Luciane está dando boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Infelizmente hoje o Instagram deu umas falhadas aí, né, pessoal? A gente teve que entrar 2 vezes, sair e entrar novamente. Um pouquinho aí. São coisas do ao vivo que o Instagram, desculpa aí as falhas do Instagram, ok? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Até breve, até a próxima. De vez em quando a gente vai marcar aí mais lives para estar juntinho com vocês. Beijos, um beijo no coração.